Eis que de repente uma cientista de verdade, a doutora Luana Araújo, apareceu lá na CPI da Covid do Senado e jogou luz sobre as trevas. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Ver a doutora Luana Araújo um dia depois da doutora Nise Yamaguchi é agridoce. O lado doce, eu vou tentar sempre que possível dar ênfase para ele, porque as coisas andam difíceis, é que a ciência ilumina. Ela não foi lá para falar de Rancho Queimado, São Lourenço ou Vermífugo. Ela chegou lá na condição de uma cientista de verdade. Uma pessoa que diz coisas lógicas, que tem pleno domínio da matéria que ela escolheu como base da sua formação acadêmica, a infectologia, e debateu com os senadores por horas, com muito didatismo, muita segurança, sem ter que dar curva na conversa, sem ter que ficar remexendo em papel atrás de referências. Ela chegou com uma tal propriedade e convicção que nem a tropa de choque do governo conseguiu desestabilizar a convidada. Foi como se a luz chegasse e enchesse os cantos escuros daquela CPI. Foi de lavar a alma da gente que tá vendo esse pessoal falar besteira lá, que tá aguentando membros e ex-membros do governo se entregando não ao escrutínio público, mas ao escárnio moral para defender o Bolsonaro. A diferença de uma Luana Araújo para uma capitã cloroquina é gritante. E o que torna tudo muito mais fascinante é que ela não pareceu, em nenhum momento, tá nem aí para a guerra ideológica estúpida que os governistas estão tentando travar num assunto que não é ideológico, é pura e exclusivamente científico. A doutora Luana deu uma aula hoje. Se depois de tudo que ela disse, alguém que tem ouvido ainda insistir que o tal tratamento precoce foi politizado, é caso perdido. Não adianta bater boca. Dá logo uma caixinha de cloroquina e manda para casa. Eu não tenho muito a dizer sobre a fala dela, eu tô sentindo alívio. Eu quero que você assista, bota em velocidade 2, vai nos senadores que interessam. A essa altura a gente já sabe quem são os senadores palestrinhas e quem faz pergunta pertinente. Ou pergunta estúpida. As perguntas estúpidas também são importantes na CPI porque dão a chance da luz, da ciência, contraporem a estupidez. Aliás, eu vou botar um trechinho, mas não julgue a fala dela toda por esse trecho, porque aqui ela até foi de uma assertividade que pode ser considerada agressiva pelos cloroquiners. E ela não foi agressiva. Ela tratou com a paciência de uma professora que leciona para uma sala de alunos com dificuldade de compreensão. Mas ouça isso que é de lavar a alma. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu infelizmente ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular. Não tem lógica. Isso foi logo no início, ainda nas perguntas do relator, mas teve muito mais. Ela intimidou a tropa de choque do governo, como eu disse. Eles não tinham o que falar. A impressão que dava é que eles mesmos perderam a convicção. Estavam repetindo a cantilena de todo dia, sabendo que estavam falando bobagem. Eles sim por interesse pessoal e ideológico, não o interesse da população. Porque como a doutora disse, discutir cloroquina em junho de 2021 é terraplanismo. Depois de Serrana, que teve 75% da população vacinada com Coronavac num teste e praticamente zerou o número de mortes, não tem sentido falar sobre Rancho Queimado. Deu. Agora o lado amargo, o lado triste, o lado imperdoável. A doutora Luana Araújo chegou a ser convidada pelo ministro Queiroga, como você sabe, para cuidar da Secretaria de Combate à Covid-19. Teve anúncio público, ela chegou a discursar, chegou a trabalhar uma semana no ministério e foi demitida. Ela foi demitida porque descobriram que é filiada ao PT? Não. Foi demitida porque mentiu no currículo? Também não. Ela foi demitida porque teve um nome barrado pelo gabinete do presidente da República. O motivo? Ela queria fazer a coisa certa. Testagem em massa, distanciamento, máscara. Bolsonaro se tornou dependente da anticiência, o que não deixa de ser uma forma consciente de matar. Porque se ele agora resolvesse posar tomando vacina, se ele agora resolvesse só fazer aparições públicas usando máscara, peraí, dá pausa que hoje ele apareceu de máscara, viu? Tá sentindo, Galvão. Mas enfim, se ele tiver que admitir publicamente que o tratamento precoce é ruim, que os governadores estavam certos,
Porque, como eu sempre digo aqui, a doutora Luana disse na CPI com muito mais propriedade, o tratamento precoce dá uma falsa sensação de segurança que faz as pessoas relaxarem nas medidas preventivas. Se o Bolsonaro fizer isso, ele vai pagar um preço político alto. Eu vi muita gente condenando a forma com que a doutora Nise Yamaguchi foi tratada na CPI ontem. Até o Josias de Souza, com cujos comentários eu costumo concordar, achou inadequado. Disse que a CPI não pode se transformar na escolinha do professor Otto, numa referência às perguntas duras, né, que o senador Otto Alencar fez a ela. Pois eu acho que inadequado é continuar levando cloroquina lá depois da doutora Luana Araújo. Inadequado é a CPI, que está tendo uma audiência enorme na internet, ao vivo, em lives, nas redes sociais, ser usada de palanque para pregar ideias que não salvam vidas, ao contrário, matam. E com todo respeito aos médicos, como a doutora Luana bem disse, as boas intenções não podem ser justificativa para que a evolução humana, para que tudo que a espécie conquistou em milênios de aprimoramento da sua curiosidade natural seja jogada fora. É um momento de humildade. Pandemia é um momento de humildade. Eu entendo o desespero, mas é na hora da doença que cada um tem que ir para o seu quadrado. Quando a gente entrega a nossa vida para um médico, a gente está fazendo um exercício de humildade. A gente está dizendo, doutor, o senhor sabe o melhor para mim. Só o amor e o chazinho da mamãe, que ela aprendeu com a vovó, não está dando certo. Aí o que esse médico faz? Usa sua legítima autoridade para tratar da gente. Mas os médicos não são super-homens e super-mulheres. A medicina não se dividiu em tantas e tão complexas especialidades à toa. Parto é obstetra, orelha e nariz, otorrino, câncer, oncologista, como a doutora Nise, que quis chegar perto do sol com asas de cera, ficasse cuidando de pacientes com câncer, participando de congressos para se reciclar a partir da ciência e deixasse esse evento raro, uma pandemia global, a cargo de quem se especializou para cuidar disso. E era só isso que o Brasil precisaria ter feito. Já disse aqui, se lá atrás o Bolsonaro tivesse se cercado de uma equipe de especialistas, a história dos nossos 2 últimos anos seria outra. A história do bolsonarismo seria outra. Ele teria salvado vidas e cuidado da economia. Mas o problema dos líderes autoritários é essa mania de grandeza, essa falta de empatia. Isso acaba atraindo um tipo específico de gente, os igualmente megalomaníacos e os servis, que tem carência de ser guiados por uma mão forte. Olha, eu só vou dizer isso para você que está me vendo. Trabalhou hoje? Não teve tempo de acompanhar a CPI? O que eu faço por força de ofício? Como dá entre um trabalho e outro? Assista a doutora Luana Araújo. Veja a profissional que o ministro Queiroga tentou levar para os quadros do Ministério da Saúde e o gabinete do presidente vetou. Eu espero também que os médicos não vejam aquelas colocações dela como arrogância, como falta de espírito de corpo para com seus pares, porque esse é o ponto. Infectologia é uma especialidade. E quem estava falando é uma médica infectologista formada pelo FRJ e mestra pela Johns Hopkins, que é uma universidade especializada, adivinha em quê? Saúde pública. É em momentos como esse que eu tenho certeza de que não cabe isenção no Brasil de 2021. Bolsonaro é treva e esse país precisa desesperadamente de um pouquinho de luz. Eu sou Maurício Ricardo, vou descansar no feriado, então você talvez não me veja por aqui amanhã. Quem sabe também não me veja na sexta. Eu vou tentar adiantar meus outros trabalhos e descansar. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante. A pandemia está aí fora, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.